Boa tarde, estamos aqui para mais um episódio do Unicast, podcast da Uninassal, hoje com a ilustre convidada de um curso inédito, que não aparecemos ainda, de odontologia, a professora Alice Alencar, mestranda, está quase qualificando na animação e a olheira de quem está qualificando para o mestrado de estudos. Fica à vontade para se apresentar. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Alice Alencar, como o professor já disse, sou especialista em odontopediatria, mestranda em biotecnologia na Universidade Estadual do Ceará, Federal do Piauí, porque minha orientadora é daqui, e eu fico mais aqui na Federal. Sou professora da Faculdade Uninassal Jockey, preceptora da Faculdade Uninassal Redenção, presidente da Comissão de Convênios e Parcerias do Conselho Regional de Odontologia, professora da ABCD, que é uma escola de pós, no cursos técnicos de auxiliar em saúde bucal, técnico em saúde bucal e técnico em prótese dentária, e às vezes também dou aula na ABO. Aí o látis dela, tá? Normalmente a maioria, bem breve, ela dá o látis completo. Desculpa! Não, não tem desculpa não. Vamos lá. Antes, que você já disse que dá aula em vários locais diferentes. Sim. Então, o cor que não falta na vida de professor se chama aluno. Verdade. A pergunta é, quem é você? De onde você veio? Nasceu no Piauí? Foi do Ceará? O que fez você vir para a odontologia? Como é a sua relação com os alunos? Então, eu sou daqui do Piauí, nascida em Teresina, criada em Teresina. Atualmente estou em Teresina Barra Maranhão, que eu esqueci de falar, mas eu também trabalho na unidade básica do Maranhão. Vai continuando. E aí, desde criança eu queria odontologia. Inicialmente, quando eu falava isso, muitas pessoas da minha família diziam: mas já está saturado, tem consultório odontológico para tudo que é lado. Não acho. Existe mercado de trabalho para qualquer profissional e também não precisa só necessariamente você trabalhar num consultório. Não é à toa que eu saio do consultório e trabalho em várias outras áreas. E depois eu pensei em fazer medicina em pediatria, porque eu sempre gostei muito de criança. Até que no terceiro ano do ensino médio eu ficava odonto ou medicina, até que eu decidi por odonto porque era o que eu queria mesmo, e aí eu descobri que existia odontopediatria, porque até o momento eu não sabia. Eu falei assim, pois então pronto, deu, foi certo, eu vou fazer as duas coisas que eu gosto. Trabalhar com criança. Trabalhar com criança, exatamente, que é uma das áreas mais difíceis de encontrar profissional hoje em dia. Tanto que muitos dentistas dizem, o odontopediatra tem a vaga garantida no céu. Todos os estudantes eu falei, isso aí tem coragem. Essa daí tem coragem, exatamente, porque é um pouco difícil, a gente tem que atuar tanto com as crianças e também com os pais, por conta para poder explicar, para poder... exatamente, medos, traumas, então tem toda uma conversa. Uma mística. Uhum. Aí, o que é aquilo? Antes de darmos continuidade, você disse que quis ser odonto, quis ser dentista. É dentista ou cirurgião dentista? Cirurgião dentista. Quis ser cirurgião dentista. Aí, onde foi o Marte que bateu, que chegou em vou dar aula? Desde a escola, eu gostava muito de explicar para os meus colegas, porque eu sempre fui aquela de que apresentar os trabalhos, de juntar a turminha e explicar o assunto que eu tinha entendido, e eles não. E na faculdade continua do mesmo jeito, eu sempre fui a líder de turma, os 10 períodos do curso eu fui líder de turma, eu sempre gostei de tomar a frente, de explicar. Na especialização também eu falei assim, gente, eu gosto disso, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar, de explicar aquilo sobre o assunto, por que não ser professora? E ainda mais da minha área, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu não vou não vai ser um trabalho, porque necessariamente eu vou estar fazendo aquilo que eu gosto. Porque já tive uma conversa no podcast anterior com a Alexandra, que é uma egressa de farmácia. E ela falou que também era um sonho dela ministrar aula. E eu até fiz perguntas coniventes à área. Ela falou, professor, tem tanto pós-doutor e tanto doutor na área que é impossível, ela falou assim, é quase impossível ela conseguir uma vaga de docência numa instituição de ensino superior, tendo apenas graduação e especialização. O que é o tiro fora da curva que você fez. Porque, como eu disse, pessoal, ela é uma mestranda
Porém, ela, enquanto não é mestre, ela é mestranda. Então, no final, ela é só uma especialista, uma pós-graduanda, exatamente como eu. Só que, em outros podcasts, eu já expliquei o porquê que é mais fácil a minha entrada no mercado. Agora eu quero saber a sua. Porque eu vejo todos os doutores de odontologia são realmente doutores, né? Não é o doutor do jaleco, é o doutor de formação. Olha aí, acorda nessa hora. Desculpa. É o doutor de formação. Eu vejo a gradu, doutor, aí eu vejo lá, Alice, especialista. Rapaz, ou essa menina dá aulas incríveis, ou alguma coisa aconteceu no meio que eu não estou sabendo. A minha curiosidade é essa. Como você galgou essa vaga de uma professora sendo especialista e sendo tão jovem? Que eu acredito que você seja a professora mais jovem junto comigo nas duas instituições, se eu não me engano. Eu acho que é essa base aí mesmo, nas duas instituições. Aí o que acontece? Como você conseguiu essa vaga? Foi por seletivo? Realmente mostrou competência? Além da questão do seletivo, também teve a afinidade não só na parte de odontopediatria, mas como também a ação social. Porque eu gosto muito também de fazer ações sociais, tanto que hoje eu já fiz 2. Nossa Senhora. Por isso que tá... Não é só o mestrado, tá, galera? Tem mais. E aí, não são muitos os professores que gostam para ficar debaixo do sol quente, com um bocado de criança correndo para tudo que é lado, tendo que falar alto, explicar algo que talvez eles já saibam e não estão muito interessados em saber. Eles acham que sabem. E acham que sabem, né? E calor, fadiga, muitos profissionais não são muito... Não estudei para isso. Isso. É aquele famoso não estudei para isso. Aquele famoso exatamente, não estudei para isso, porque tem um curso superior, às vezes acham que são superiores a pessoas que têm esse tipo de trabalho, não necessariamente, né? Um engenheiro ouvindo isso. Pois é. E fica na obra, mas no sol quente. Mas, vamos lá. Desde já, mil desculpas. Mas é porque normalmente na minha área a gente fica sentado debaixo de um ar-condicionado. Então, se acostumou com essa rotina. Exatamente. Mas eu gosto muito disso. Então, eles estavam precisando de um profissional exatamente com essas características. Tanto da minha área de odontopediatria, como da parte de ação social, especificamente para a disciplina de extensão, no qual a gente é fora a instituição, a sala de aula. E aí... deu certo, casou exatamente as duas necessidades para poder, assim, eu entrar na instituição, mas com o aviso. Você tem que já iniciar um mestrado. Com ameaça. Exatamente. Mas é o que então foi o famoso cavalo selado passou e você montou. Exatamente. E por incrível que pareça, utilizaram até essa frase comigo. Olha que um cavalo selado não passa 2 vezes. O famoso cavalo selado. Exatamente. Então foi realmente você está pronta no momento certo. Uhum. Aí vem as perguntas que finalmente vamos entrar na área de odontologia, que já sempre na área de saúde eu peço desculpas por ser leigo em muitas áreas. Por exemplo, eu não sabia que você era da área de odontopediatria e, na minha concepção, eu não sabia também que a odontopediatria tinha tão poucos profissionais. Que aí entra o martírio da odontologia, porque leigos como eu, de fora, acham que o cirurgião dentista faz a mesma coisa. Canal, obturação, limpeza, aí entrou agora a parte de estética. Então, na nossa cabeça, todo mundo faz tudo, mas eu sei que cada um tem sua especialização. Como você mesmo falou, tem poucos cirurgiões odontopediatria, desculpa. Odontopediatra. Já que odontopediatra tem tanta pouca pessoa no mercado, ou então tem menos pessoas no mercado, por que o jovem hoje em dia ele gosta de ir para essa área ou tem que ter uma predisposição anterior por a área para seguir? Porque só um complemento. Porque tem muita gente que não vai pelo amor, vai pelo retorno. E como assim, onde tem menos competitivo e dá mais retorno, eu vou mesmo sem gostar. Odontopediatria não se encaixa nesse quadro? Não, porque dá um certo retorno, dependendo do que o profissional faça, e tem que gostar, tem que amar mesmo, porque assim, a gente quando começa a fazer o procedimento numa criança que não é
bem, como é que eu posso dizer, não está querendo fazer aquele procedimento de não forma está alguma, colaborativo. nada colaborativo, exatamente, essa era a palavra. Você tem que meio que entrar em um mundo do País das Maravilhas, igual a Alice, né? Isso. No País das Maravilhas, e aquele grito, aquele choro, tudo aquilo dali, você Tem que manter um zen, calma, começar a cantar, tentar conversar, tentar explicar. Muitas vezes não dá, a gente tentando explicar porque às vezes a criança não quer fazer de forma alguma. E a gente acaba tendo que mesmo fazer se o pai concordar ou pedir, porque às vezes o procedimento que a criança necessita já está com alguma inflamação, algum início de foco infeccioso, então é necessário mesmo que a criança não queira, porque a gente como adultos sabe o que é melhor e como profissional da saúde também. E aí tem que sair aquele grito da sua cabeça, você tem que saber que em algum momento vai ter dedo mordido, vai ter cabelo puxado, xingamento. Então, é mesmo gostar, porque o retorno financeiro você também consegue em outras áreas que não precisa passar por isso. Aí, essa a próxima pergunta que eu ia fazer. A odontopediatria tem pouca gente e tem outras áreas que dão mais retorno. Essas áreas que dão mais retorno, tanto quanto, elas são mais competitivas que a odontopediatria? São bem mais. E a pergunta que eu gosto de fazer para todos chegou agora na área de estética, porque eu descobri pelo Roberto, coordenador de farmácia, que todos os cursos da saúde, pela Isabela também, que todos os cursos de saúde podem ir para a área de estética, porque já tem um pré-conhecimento. Só que eu vejo ativamente o curso de odonto indo para a área de estética. E tudo relacionado à área de estética é muito lucrativo para as empresas. Aí a pergunta eu vejo pouquíssimas pessoas indo para odontologia, pelo menos no mainstream, que aparece para mim nas redes sociais, nos algoritmos, o seguinte, colocar o dente para ele ficar branco, igual um quadro branco, corretivo, fazer harmonização facial. Então, para mim, o curso de odontologia, além da parte só de cuidado, se tornou isso. Mas é porque o mercado está andando nesse rumo ou é porque só os holofotes voltam para ele? Como a harmonização orofacial é uma especialidade mais recente na odontologia em geral, e está com esse boom das pessoas quererem cuidar mais da estética em geral, principalmente facial, que é o que é visível a olho nu, né? Não fica coberto constantemente como o corpo. Ele está mais em foco no momento justamente por conta disso, por ser recente, por ter muitas pessoas interessadas em rejuvenescimento, em mudança de rosto, porque assim, a harmonização orofacial, ela não é somente botox como muita gente pensa, dá para fazer muita coisa, dá para criar um queixo, dá para angular o rosto, dá para mudar nariz, dá para mudar, tirar quem tem bochecha demais, dá para diminuir a bochecha. Então, ela é algo que muda mesmo o rosto da pessoa e muitas pessoas se interessam por isso, por uma mudança de visual, um rejuvenescimento, e por ser nova e agradar a muita gente, ela está no boom exatamente por conta disso. A questão das facetas, que é o clareamento, ou até não é nem só clareamento dentário, é uma modificação dentária, praticamente. Ela já está até diminuindo mais do que a gente imagina. A harmonização é quem está mais em alta atualmente. Em alta agora. Mas aí vem a pergunta. O olhar de fora, muitas vezes, não reflete o que realmente está dentro. Você, como professora, os alunos, eles ainda tendem a ir para esse mercado de estética ou mais na área de cuidado, realmente, de cirurgião dentista mesmo? Atualmente, os meus alunos, eu vejo assim, eles vão mais para... eu vou me firmar naquilo que eu gosto, tipo, no cirurgião dentista mesmo, para fazer canal, para fazer alguma especialidade básica mesmo,
E aí eu vou fazer algum aperfeiçoamento ou um curso extra, uma imersão, naquilo que também pode ter um retorno que é parte da harmonização. Então, eles vão fazer esporadicamente esses cursos para ter esse retorno, mas firmar mesmo naquele cirurgião base, raiz, como a gente diz. Que é o que normalmente se vê no dia a dia. Exatamente. Aí vem a pergunta, agora já entrando numa parte mais técnica do curso de odontologia, que a professora vai perguntar, eu também vou perguntar à coordenadora, e tudo vai se resolver. Você é de odontopediatria. Sim. Quais são as áreas mais comuns de especialização em odontologia? Certo, as áreas mais comuns de especialização em odontologia. E o que cada uma delas faz? Eu sou total leigo. Tá certo. Nós temos a ortodontia, que é a parte de colocação de aparelhos ortodônticos. Tem uma especialização só para isso? Só para isso. Ah, tá aí, não sabia. É o que eu disse, na minha cabeça todo mundo faz tudo. É pior que peão de obra. Mas aí. Ave Maria. E sim, aí nós temos cirurgia oral menor, que é retirada de siso, é uma especialidade específica. É tirar dente de leite ou é não, só siso lá de trás, aqueles antigos? Siso, aquele terceiro molar, que é o dentiqueiro, o dente do juízo. Normalmente, os cirurgiões dentistas básicos, assim, não conseguem normalmente tirar o siso. Os outros dentes da arcada a gente consegue tirar normalmente. Mas o siso, especificamente, ele é perto de nervo, perto de áreas mais complicadas, então precisa um cuidado e uma especialidade específica para isso. Aí nós temos ortodontia, né? Eu já falei. Tem... A pessoa esquece na hora de que é perguntada. A professora está cansada, tá, pessoal? Dá um desconto. Dá um desconto. Muito obrigada. Aí nós temos a parte de prótese. Não é que muitas pessoas façam, mas é porque é necessário. Porque, querendo ou não, prótese não é somente, como o povo normalmente chama, dentadura, né? A chapa. Caiu o dente, um acidente, isso, tem que repor. Tem que repor, exatamente. Quando se perde um único dente e substitui aquele único dente, aquilo dali é uma prótese, entende? Aí, curiosidades idiotas de uma pessoa sem tempo do que fazer. Me falaram, maior que aquilo. Não acredito em tudo que está na internet. Sim. E se você perde, por exemplo, um dente e você não repõe, esse dente faltante afeta todos os outros dentes. Sim. Porque tem que repor, porque senão perde, eles... Não sei. Porque assim... Só complementando a pergunta anterior, que eu esqueci de falar, que é uma das áreas que normalmente mais fazem, que é endodontia, que é para fazer canal. Existe uma especialidade específica para fazer canal. Então, vamos lá. O que acontece? A nossa arcada, ela tem um encaixe perfeito. Como tudo que Deus faz, tem um encaixe perfeito. Então, o dente de cima, todo o dente ele precisa de contato, tanto do lado direito, do lado esquerdo, como embaixo ou em cima, para dentro da arcada superior ou inferior. Se eu tiro um dente de baixo, o dente de cima, por não ter o contato, ele vai descendo. Procurando contato. Sim. Acontece a mesma coisa se eu tiro um dente de cima. O dente de baixo vai subindo, procurando contato. E os dentes ao lado do que eu tirei vão fechando, deitando. Eles não vão fechar retinho, eles vão deitar. Aí fica o espaço vazio no meio, porque eles não vão juntar as raízes, eles só vão juntar as coroas. É porque eu conheço muitos, principalmente adultos, mas ele fala... perdi um dente, mas nunca fui atrás. Aí eu falo, tá certo, pode fazer isso? Eu sempre acho que não. É porque antigamente a forma mais comum de se resolver o tratamento, de se resolver a dor, era arrancando. Então, como por eles terem a tendência de arrancar vários dentes, acabava que não fazia muita falta. Agora, se a gente tira um especificamente, bagunça toda a mastigação. Você não tende a não mastigar mais daquele lado, porque vai acumular resíduo naquela região, mastiga mais do outro, necessariamente começa a forçar mais os dentes do lado oposto, entende? Então, desregula toda a mastigação.
A gente tem uma curva de oclusão que precisa ser encaixada. E se sai um dos elementos, a curva não encaixa mais. Não encaixa mais. É uma área mais técnica, tá, pessoal? Para quem está perguntando. Tem algumas perguntas que eu vou deixar para o final, que também daria para encaixar na linearidade da conversa, mas é algo mais polêmico. Eu gosto de deixar mais para o fim. Tá. Falamos das principais áreas de atuação odontológica. Agora vem uma pergunta meio de inocente, de leigo, como eu gosto de falar. Porque na minha área, por exemplo, eu sou um cientista de dados, pós-graduado em ciência de dados. Mas na minha área, não necessariamente você precisa ter a pós-graduação para ser considerado tal. Basta você ter o cargo. Na área de odontologia, funciona da mesma maneira? Por exemplo, você não tem que ter a pós-graduação para fazer canal. Como é o nome? Desculpa. Endodontia. Endodontia. Se o aluno, estudante, já praticou tanto fazer canal e ele já sabe fazer com perfeição, mesmo assim ele tem que tirar a pós-graduação para se provar médico especialista em odontologia, não pelo certificado. Para ter o certificado é óbvio que ele tem que fazer. Mas para ele poder divulgar como médico de endodontia. É endodontia mesmo? Endodontia. Então, isso aí. Ele realmente precisa desse papel comprovando, só ele saber fazer não é suficiente? Assim, ao a gente se formar em cirurgião dentista, nós estamos aptos a fazer todos os procedimentos. Sim. Ao você se formar, se graduar em cirurgião dentista, você já está apto. Mas estar apto não quer dizer que você saiba fazer adequadamente. Então, se você faz bastante tratamento endodôntico, canal, que é o nome comum, né? É mais fácil para você muito obrigado. Falar. Me deu desconto também. Não deu nenhum problema. Então, se ele faz muitos canais durante a graduação, ele se sente apto a fazer isso na vida profissional, ele pode fazer, mas ele não pode divulgar que é especialista naquela área ou é um dentista que faz tratamentos endodônticos, porque, de acordo com o nosso código de ética, nós só podemos divulgar a área no qual nós somos especialistas. Tem que estar até inscrito no conselho a sua especialidade, porque senão você não pode nem divulgar. Por exemplo, agora, como eu disse, leiguice total. Acabei de me formar. Qual é a carga horária de estágio, normalmente, para a formação de odonto, sabe? De estágio? 600? Eu acho que é mais, porque só o estágio 2 é 320. Vamos botar 1.000 horas de estágio. Chegou um alucinado, chegou um aluno, 5.000 horas de estágio. Sim, eu tenho um irmão que conseguiu fazer isso, só que era médico. Algum aluno fez 5.000 horas de estágio só em uma vertente só. Ele fez 5.000 horas de uma coisa só, que é muito mais do que uma pós-graduação. Ele, mesmo assim, não pode colocar que ele faz tal? Não. E nem é aquilo, ele não pode divulgar. Mas se ele fizer de uma maneira que tende a entender que, mesmo assim, é antiético? Atualmente, depois de isso é bem recente, foi aprovado alterações na divulgação e propaganda que não eram antes permitidas para cirurgiões dentistas, atualmente foi aprovado. E com essas alterações ainda tem algumas dúvidas do que pode ou não pode. Mas dessa forma que você colocou, não é nem muito adequado eu dizer isso. Mas pode. Não, pessoal, vou explicar. A gente está sentindo muito. Todos os coordenadores falam que eu faço algumas perguntas que deixam eles desconfortáveis. É o seguinte, pessoal. Eu, além de professor de ciência da computação e ADS, eu também sou professor de design. E na hora que a gente trabalha com design, a gente aprende sobre os elementos gráficos de divulgação, marketing e propaganda. Aí aquilo, um aluno recém-graduado, mas dentro da graduação dele, ele focou muito em uma área. Aí aquilo, ele não pode deixar explícito no seu banner, na sua postagem, na sua divulgação, que ele é dessa área de fazer canal. Mas se ele fizer um post falando que ele é um médico graduado, um cirurgião dentista graduado, mas dentro do escopo da divulgação, tiver elementos gráficos que remetem a essa parte característica, se torna
antiético ou não? É essa a pergunta que eu quero saber. Não se Não torna. se torna. Não. Uma dica aí pro pessoal de odontologia que não sabe publicidade e propaganda, tá bom? Com a aval da professora Alice. Oh, meu Deus! Tô brincando, tá, pessoal? Não é apenas sobre isso. Aí vem a pergunta. Você disse que desde sempre queria medicina, voltamos mais para o âmbito pessoal, porque se a gente ficar sempre no técnico, já deve ter metade dormindo agora. Provavelmente. Então, voltando para o âmbito pessoal, você disse que sempre quis odontologia ou medicina, porque queria trabalhar com criança. De onde veio essa paixão por criança? Filhos, irmãos, sobrinhos? Na verdade, eu sou uma adulta criança ainda. Atualmente, quando eu vou se juntam os primos, principalmente porque tem muitos primos mais jovens, menores e criança na fase infantil, né? A gente brinca junto, se senta todo mundo para brincar de Uno, a dedonha, joguinho na internet. Eu ainda sou uma adulta criança. Sim. E por sempre gostar muito dessa parte infantil, de conversar, de gostar, mas é primos mesmo, por conta de sempre gostar de ficar com os meus primos, de brincar com eles, até porque eu também não tive muito isso na infância. Eu fui uma criança mais de ficar em casa. Criança de apartamento. Apesar de eu não morar no apartamento, mas a minha redondeza onde eu morava não era muito amistosa com criança. Exatamente, a palavra adequada. Então, eu ficava mais em casa. E aí, desde criança, quando eu encontrava meus primos, eu era sempre que brincava. A infantil. A infantil. Até hoje eu ainda sou um pouco. Pessoal, entendo. Ela fala que é a criança que é infantil, mas esse ser humano trabalha mais de 70 horas por semana, tá bom? É isso que é ser infantil na vida adulta, tá bom? Isso. Não, eu queria saber, você queria realmente sempre trabalhar com criança e ficou na dúvida entre medicina e odonto. Mas é por conta da área de cuidado? Você gosta de cuidar, de tratar, de acompanhar o que foi que fez a girada da medicina para odonto? E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque a conversa com a Isabela foi extensa, ela me iluminou muitos nortes. Por que não enfermagem? Certo. Então, odonto especificamente, eu gosto desde criança mesmo. Eu não gostava que ninguém tirasse os meus dentes, eu queria tirar no dentista. Ao contrário da maioria das crianças que não gostam do dentista, eu pedia, chorava para me ir para o dentista tirar os meus dentes. Então, desde criança, eu sempre gostava de conversar, e que olha que não eram dentistas jovens. O dentista da minha família, ele já era um senhor, não era muito de conversar, mas eu sempre tive um fascínio por tudo que ele fazia. Uma admiração. Uma admiração, um ambiente tão pequeno, e ele consegue fazer tudo tão detalhadamente, tão especificamente. Isso deve ser muito trabalhoso e, ao mesmo tempo, necessitar de uma habilidade grande daquela pessoa. Então, isso sempre me gerou um fascínio. E aí, eu não sabia que existia odontopediatria. Foi por isso que eu queria a área da medicina, especificamente. Para trabalhar com pediatra. Para trabalhar com pediatra. Mas depois que eu soube que existia odontopediatria, medicina ficou de escanteio. Desculpem, quem gosta de medicina, ótimo. Mas medicina ficou para escanteio e eu queria certeza absoluta desde o primeiro período da odontopediatria. Pronto. Eu vou retirar a parte da enfermagem. Você deu uma resposta que não é a comum. Porque todo mundo da área da saúde, eu pergunto, por que você é da área da saúde? Muitos deles respondem por conta do cuidado. Mas, gente, até na minha concepção, que eu vejo linha de frente de cuidado é enfermeiro. Aí eu falar, eu quero ser por cuidado, mas eu sou médico, eu só faço diagnóstico. Não, você só está diagnosticando. Você não está cuidando. Na hora de trocar o curativo, na hora de dar o remédio, na hora de dar a injeção, é enfermeira. Aí, por exemplo, então você não era pelo cuidado, mas sim pela admiração e pela técnica. Exato. Aí você queria trabalhar com crianças e algo que fosse técnico. Aí coube a odontopediatria, é isso? Exato. Pronto, perfeito. Agora já temos a linha cronológica da história da professora Alice. Olha aí. Agora,
é uma coisa que eu gosto muito, porque eu estudei para ser professor. Eu sou fora da curva, filho de professores, neto de professores. Então, eu já tenho uma tendência a ser professor e eu gosto muito de me atentar à metodologia de ensino. Eu estudo muito a metodologia de ensino, quais práticas, métodos que vai atingir melhor o meu aluno, meu público, e eu tenho uma metodologia basicamente para cada sala, porque cada sala diverge uma da outra. Verdade. Aí vem a pergunta, você, como veio direto da especialização de odonto, como foi o baque de ser professora? Por mais que você goste, uma coisa é você ensinar para os seus amigos, uma coisa que você entendeu, outra coisa é estar na sala de aula, num fronte de 70, 80, 100 alunos. Como é que foi essa experiência de entrar na sala de aula? Foi inicialmente, como eu peguei logo turmas do segundo período, sim, assim que eu entrei no curso superior, a turma começou com 60 e poucos, e no meio do período, quase da metade do período foi aumentando, 80, 90. Exato. Então, foi um baque muito grande a gente ter que trocar num semestre de 3 salas diferentes, porque a quantidade da turma aumentou. A turma aumentou gradativamente. Mas como eu gostava daquilo que eu estava fazendo, eu batia muito mais cabeça com criancice de adolescente, que eu já bati a cabeça com meu irmão em casa, mais novo, do que com uma questão de ser professora em si. Era picuinha de grupinho, era que eu não faço grupinho com esse outro, a dor de cabeça maior era essa do que tecnicamente dar especificamente como professora. Como professora. Então, o problema não era ser professora, era assim, disciplinar o aluno para prestar atenção na aula. Exatamente. Rapaz, quem dera. Então, você nunca teve problema em ministrar. Teve problema em manter o controle de sala de aula. Agora, exato, assunto, você se sentia insegura em dar aula em algum momento? Principalmente, desculpe, você dá aula para todos os períodos, né? Do 2º ao 10º. Do 1º ao 8º. Não peguei ainda no 10º. Porque, pessoal, Dou pro 10º, eu tô sendo professora de TCC. Pronto, 10º período. Para o pessoal de sala, de casa, é um pouco diferente. No início, no 1º, 2º, 3º período, eles estão muito eufóricos, muito ansiosos, muito nervosos em querer aprender. Colocar a mão na massa. Focar em tudo, meu Deus, eu tenho que aprender, é o meu sonho. Normalmente, quando chega 4º, 5º, 6º, é onde ele vem a maturidade, onde eles já estão mais calmos, eles já sabem o que tem que ser feito e é só a construção da sua carreira. Aí depois daí, 8º, 9º e 10º, é quando eles já pegam a maturidade e entram nos estágios, que tem os estágios obrigatórios, e saem um profissional. Então, para conhecimento de casa, dar aula para 1º, 2º e 3º período é sempre um desafio, porque é muita ansiedade, muita coisa ainda vem da adolescência, vem do jovem adulto que ainda não sabe o que quer da vida, e eles tentam abraçar o mundo e, às vezes, besteiróis, como ela mesma, como a professora mesmo falou, na sala de aula, interferem muito na docência do professor. Mas, como mesmo ela já falou, já tem o costume de dar aula para jovens e sempre teve contato com pessoas mais novas, já entende essa dinâmica, o que é muito dificultoso para muitos professores que eu já entrevistei. Porque eles sentem essa dificuldade, onde na cabeça deles os alunos têm que vir até ele. Só que o público mudou. Exato. O público é completamente diferente. Eu adoro isso por conta de metodologia de ensino. É algo totalmente diferente. Até no meu período de graduação, os meus professores, a primeira vez que eles me deram aula no 1º período, eu me lembro como fosse hoje. Eles falavam, aqui é ensino superior, galera. Já é a fala triste. É a fala triste. Estudem como um livro. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Ou seja, você que tinha que ir atrás. Exatamente. E atualmente não. A gente é que tem que ficar explicando e prestando atenção nos alunos para ver se eles entenderam. Se tiver alguém com cara de tipo... tentar outro tipo de exemplo para ele entender aquele assunto, ou conversar mais com os alunos mesmo para poder conseguir propagar o conhecimento. Eu queria tanto que tivesse assim, porque, pessoal, é um desabafo sincero de um professor de exatas.